Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rede, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, galera. Está trabalhando também começar a organizar as suas peças. Vamos para o Rio de Janeiro porque o Rafa chega com atualizações de Tite e também dando uma informaçãozinha sobre Bruno Henrique, se fica ou se não fica, Rafa. Tudo bem, Mari, Marra, muito bom dia a vocês, o trio fonético, bom dia ao fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, nesse feriado de mormaço aqui no Rio de Janeiro, o terceiro dia de trabalho do Tite como técnico do Flamengo, a atividade marcada para 2h30 da tarde no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. A partir de amanhã, o Flamengo já começa a vender ingressos para o clássico contra o Vasco da Gama no dia 22, o outro domingo, que em princípio vai ser realizado aqui no Maracanã, embora o estádio deva estar também sendo preparado para a final da Libertadores, dia 4 de novembro, entre Fluminense e Boca Juniors. Neste terceiro dia, é provável que o técnico Tite faça já um trabalho mais específico, tático, de formatação da equipe, projetando o início de preparação de fato para o jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira da semana que vem. Desde a chegada do treinador, o que se percebe dentro do clube é uma mudança brusca de ambiente. Funcionários, jogadores, staff, todo mundo muito mais à vontade, muito mais aliviado. É notório o quanto que o Sampaoli trazia de carga ruim, pesada para a rotina de trabalho das pessoas. E muita gente tem se manifestado no Flamengo sobre a chegada do Tite. Dentre os jogadores que já falaram, Everton Cebolinha, que trabalhou com o Tite na seleção brasileira. Um treinador de muita qualidade, a gente já conhece, eu particularmente também conheço muito bem. Nesses 2 últimos dias aí já tem tentado implementar aquilo que ele pensa de futebol, né? E creio e tenho certeza também que ele vai dar muitas alegrias aí para a nação rubro-negra. Cara, ele consegue deixar todos os jogadores motivados, né? Que é muito importante, até mesmo quem não é muito aproveitado, quem não vem jogando muito, ele consegue deixar todo mundo bem motivado 100% para quando precisar, né? Dar conta do recado. E creio que esse é a maior virtude dele, né? Então tá todo mundo confiante, todo mundo preparado para quando pintar a oportunidade corresponder. Cebolinha, que é um dos 11 jogadores que já foram convocados no elenco do Flamengo pelo técnico Tite quando dirigia a seleção brasileira. Lembrando que a preparação segue normalmente no Ninho do Urubu, por enquanto treinamentos apenas em um período, mas o Tite já adiantou até para os próprios jogadores que em algum momento pode ser necessário marcar atividades na parte da manhã e também na parte da tarde. Sobre Bruno Henrique, mais uma roda de negociações ontem entre os dirigentes do Flamengo e o staff do atacante. Segue o impasse. O jogador quer um contrato de 3 anos, o Flamengo quer oferecer 1 ano de contrato e com bonificação por rendimento. As partes entendem que a negociação está caminhando e a tendência é para um final feliz, Mari. Rafa, e a gente vai discutir bastante, tá? Também essa questão do Bruno Henrique e a permanência dele, que você traz uma notícia, talvez para aquecer o coração do torcedor rubro-negro. A gente vai agora para Porto Alegre para chamar o Gustavo Berton, porque se Bruno Henrique tinha alguma dúvida antes, ele provou depois da lesão que não tem nenhum questionamento. Claro que em número de jogos ele não tem o melhor, não tá no top 3 aí do time. Mas ele já teve 7 gols em 2023, já é o terceiro com o melhor número dentro do Flamengo. Ele lidera ali, ações na área rival, ou seja, um jogador muito perigoso. Também chutes por jogo. E ele é o segundo melhor no número, assim, em vitórias garantidas com gol e assistência. O gol dele foi o que garantiu a vitória, ou a assistência dele foi que garantiu a vitória. Mesmo tendo jogado só 28 jogos. Uhum. É muita coisa. E com o tamanho da lesão que foi, né, Marra? Não dá, a gente está mostrando números que são frios, né? Assim, número de gols, de assistência, pega o percentual ali Mas tem um outro número que não aparece, que não é nem número, que é da qualidade em campo. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo já viveu o momento de Gabigol, o momento de Pedro, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Ayrton Lucas, mas o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Assim, é o cara que entrega todo jogo. Ele não oscila. É incrível. Ele está sempre lá. O lateral sabe que, assim, lá vai ele de novo, né? Porque lá vai ele de novo. E aí ele sai da lateral e vem por dentro e ele faz gol de cabeça na área. É o melhor cabeceador também. O Rafa tem informações, ele trouxe
um contexto do que passa na cabeça da direção, no que passa na cabeça de quem trabalha com o Bruno Henrique, tudo. O Bruno Henrique, e quem trabalha com o Bruno Henrique sabe, esse é um cara assediado. Porque ele já foi assediado antes. No Santos ele era assediado, poucas pessoas vão se lembrar, mas ele foi jogador do Goiás também, né? Já jogou no futebol da Alemanha, tudo. Ele sempre foi um jogador assediado, porque ele sempre foi um jogador diferente. E pelas informações do Rafa, que a gente tem que confiar muito, me parece que assim, quem está buscando o Bruno Henrique, e aí é Palmeiras, 700 times, eu acho que a tendência é mesmo o Bruno Henrique ficar. Porque se é um ano renovável por mais um, já são 2. Na prática já são 2. E ainda esse renovável é até bom para ele. Porque é um momento de um ajuste, de um reajuste, de colocar alguma coisa ali. Então, no final desse primeiro ano é renovável, tal, mas eu quero tanto ali. Isso tudo é alinhavado em contrato. É que o Palmeiras, a informação do Nicoletti também é que o Palmeiras ofereceu os 3 anos. O Palmeiras ofereceu 2 mais 1. Com essa possibilidade de renovar por mais 1. O Flamengo oferece 1 com essa possibilidade de mais 1. Ele queria 3. O Palmeiras chega nos 3 na conta dele. O Flamengo ainda não. Mas tem uma relação de coração aí também no negócio, né, Mari? Eu acho que a chegada do Tite também contribui. Né? Eu acho que sim, pro Bruno ficar, na verdade. Primeiro que, assim, somente pela figura Bruno Henrique já é muito importante o Flamengo renovar, porque é um cara diferenciado, é um cara que, num ano tão difícil para o clube, tem respondido, confiável, impacta diretamente na produção do time. Agora, você ter essa possibilidade de perdê-lo para um dos principais rivais hoje do Brasil por títulos, aí é realmente um atestado de que você não fez o maior dos esforços, né? Então, acho que assim, tem que ficar com o Bruno, e a figura do Tite é muito importante nisso, porque é um super treinador com muita capacidade. Então, acho que o Flamengo ele tem todas as condições aí para segurar o jogador. Bruno Henrique está com 33? 3 ou 2, né? Deixa eu ver, Bruno Henrique. 2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Bruno Henrique. Porque assim, também, a gente sempre fala sobre 32. Então, 3 anos ele chegaria ali aos 35 anos. Também tem que entender o que é pro clube, porque é claro que ele também não pode entrar num leilão de, lá tá oferecendo 3 aqui, porque a gente sempre cobra das gestões também terem cuidado para não perpetuarem jogadores numa idade que já não entreguem, Marra. Não, claro, assim, o Flamengo não é que o Flamengo tá... Isso é uma mesa de negociação. O Flamengo tem que... Quem negocia em favor do Flamengo é o Flamengo. Em relação a dinheiro, em relação a não comprometer nada, a saber até onde dá para esticar a corda. O Flamengo está fazendo o papel que tem que ser feito mesmo. Essa mesa de negociação, assim, ela é constrangedora, chata, mas ela é uma mesa de negociação que todos têm que ter. Todos têm que fazer. Quem é que vai entregar para o adversário? Não, né? Quem é que vai... Na mesa de negociação, sim, adversário. Mas quem é que vai entregar para o outro? Olha, eu vou te oferecer 20, mas o meu limite é 30, hein? Ninguém faz isso. Quem fizer isso, você já sabe que está perdendo. O Flamengo está esticando e segurando a corda. Naquela época, Rafa, a época quando o Bruno Henrique tenta puxar as primeiras conversas de renovação, eu até entendo o Flamengo dar uma segurada, porque ele não tem respostas ainda. A gente sabe que o jogador não é uma máquina. Não é? Não é que naquela época... Não sei você, Rafa, eu não assinaria na hora. Eu não sei fisicamente, mentalmente. É um jogador de mais de 30 anos. Como que ele se recuperaria? Mas chegando nesse fim de temporada, você assina o que o Bruno Henrique pede? Então, é muito difícil você cacifar alguma coisa, Mari, porque você tem que pensar acima de tudo na instituição. Eu também não assinaria como dirigente do Flamengo na época, se tivesse me sido dada essa outorga, né? Nem tenho capacidade nem preparo para isso, mas também acho que isso seria um risco, até porque o Flamengo ficou 10 meses preparando o jogador, que volta no dia 16 de abril, e em maio já tenta falar sobre renovação. Como um negociante, eu penso o seguinte, ele está preocupado. Ele não sabe se ele conseguirá ser um jogador que ele já foi, não tem certeza alguma do ponto de vista físico, se o corpo dele vai responder àquilo que ele mais precisa para poder entregar resultado de explosão, rendimento ofensivo, finalização, gols. Então ele quer garantir logo um contrato dele mais longo, porque ele não sabe se vai conseguir performar. Ora, se ele está inseguro, também estou. Então não vou oferecer nada agora, vou empurrar um pouco mais a situação para diante.
Só que talvez o Flamengo tenha empurrado um pouco demais. E aí eu digo por quê. Se a partir do dia 1º de julho o Flamengo já podia ter o risco de perder o Bruno Henrique de graça para qualquer outro clube com a assinatura de um pré-contrato, segundo o que a lei previa, o Flamengo apostou demais na palavra do staff do Bruno Henrique e do jogador, porque ele poderia sim ter assinado um pré-contrato com outro clube. E detalhe, em julho ele já era titular do time do Flamengo, já tinha feito um mês de junho com mais qualidade, a segunda quinzena principalmente, e acho que o Flamengo ali comeu um osca. O Flamengo correu um risco que não poderia ter corrido. Felizmente, para o Flamengo e para o próprio Bruno Henrique, nada aconteceu, porque eu também entendo que o melhor para ele é ficar no Flamengo mais 2 temporadas, pelo menos. Agora, vamos fazer o outro lado aqui, oferecer um contraponto nesse raciocínio. Por que o Flamengo não dá um contrato a ele de 3 anos, sendo o último por rendimento? E aí garante já que ele vai encerrar a carreira vestindo a camisa rubro-negra. Eu acho que isso não teria nenhum impacto no orçamento do futebol do clube. Por mais que a perspectiva seja de queda, à medida que ele é um atacante, e o atacante é muito exigido, parte física, explosão e tudo mais, se o trabalho dele técnico em campo começar a enfraquecer a partir do ano que vem ou de 2025, o Flamengo está seguro com um contrato que pode ser por produtividade no último ano. É o modelo que muitos clubes hoje praticam. E talvez esteja aí uma solução, digamos, de meio termo entre o que o Palmeiras oferece e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Aconteceu uma coisa parecida na Women's Super League, no Arsenal e o Manchester United. A Alessia Russo era jogadora artilheira do Manchester United, titular da seleção inglesa. O Manchester United não foi conversando sobre renovação, não foi conversando sobre renovação, não foi conversando sobre renovação. O que aconteceu? Ela falou, gente, quando eles chegaram com a proposta, que poderia ter sido o que aconteceu com o Bruno Henrique, ela já estava de saco cheio. Falou, agora quem não quer sou eu. Eu tô aqui tem 1 ano que eu tô pedindo renovação, hoje ela joga pelo Arsenal. Então saiu das Red Devils e foi para as Gunners exatamente por isso. Qual que é o papel do Tite também nessa conversa agora para o Bruno Henrique? Eu acho que o Tite, o Flamengo pode estar preparando essa grande cartada para o Tite, né? De ser apresentado. O Tite tem pouca participação. Porque o Flamengo já tem uma avaliação do Bruno Henrique. A questão é se o Tite falar, gente, assina logo esse negócio aí, porque os meus planos passam diretamente por ele, mas a gente sabe que a gestão do Landim não dura os 3 anos e, consequentemente, os 3 anos que quer o Bruno Henrique, e, consequentemente, também o trabalho do Tite pode não durar os 3 anos, o que pode ser feito é, gente, vamos fazer o Tite ser aclamado pelo torcedor e vamos dar a notícia num dia importante para ele, num dia grande para ele, para que o link seja imediato. Pô, chegou o Tite e já resolveu o problema do Bruno Henrique. Tite já está... Isso não deixa de ser um belo de um presente para o Tite, né? Claro. Seria muito bom. Mas eu acho que a avaliação do Tite não vai fugir da avaliação de todo mundo. Sabe assim? O Tite vai... Uau, estou encantado com o Bruno Henrique. Beleza, Tite, você e mais 100 milhões de pessoas. Não sei. Um abraço. E o Tite não vai falar, nossa, estou decepcionado com o Bruno Henrique, porque ele não é louco. O Bruno Henrique tem jogado muito bem. A surpresa seria se ele falasse que não quer que renove. Não, tá tudo bem, pode deixar o jogador, né? Ou não fizesse tanta questão, né? Porque, assim, querendo ou não, no elenco do Flamengo, e aí é alguma coisa também pro Tite organizar, né, Rafa? Tem o Cebolinha, que joga, né, também do lado ali do Bruno Henrique, que é um cara que jogou muito com o Tite nessa Teve uma super oportunidade com a lesão do Bruno, né? E não soube aproveitar, né? Talvez tenha sido a melhor fase da vida do Cebolinha quando ele é convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Ele é, indubitavelmente, o atacante da hora naquele momento no futebol brasileiro. Anterior, inclusive, ao Bruno Henrique, né? Só que no Flamengo o Cebolinha não performou bem até agora, né? O torcedor cobra muito capacidade de decisão. Sabe aquela história? Pega a bola pelo lado esquerdo, limpa para um lado, limpa para o outro, e aí, faz o quê? Faz o gol, cruza direito, cava um pênalti. Esse algo além, esse diferencial técnico que ele tanto teve no Grêmio, no seu auge, ele não teve no Flamengo ainda. Viveu de momentos muito esporádicos, muito pontuais. E também há internamente essa intenção, essa percepção de que o Tite é capaz de trazer de novo. A quantidade de atacantes do Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol, Cebolinha, Pedro. Aí eu te pergunto, candidato, te surpreenderia se o Flamengo de fato concretizasse essa negociação com Marcos Leonardo dos Santos? O Flamengo, ele é a bola da vez. Não responde, porque já que eu estou falando de surpreender, vem! TIM Ultra Fibra, surpreenda-se com até 2 GB de velocidade. A mesma velocidade que o Marcos Leonardo usou para fazer o gol do Vasco lá, né? Porque o bicho
Ele é muito bom É jogador. bom, mas então, a fofoca do momento é essa, olha o meuzinho aqui embaixo. Vai botar onde? Ele é muito bom. Não vai. Gabigol, Pra Bruno mim é Henrique, uma- Pedro, Cebolinha. Pra mim é uma contratação, na verdade é uma ilusão. Tu acha? Eu tenho pra mim como certeza, porque o Marcos Leonardo, essa janela quase foi pra Europa. Que batida, meu. Ele quase já foi pra Europa agora. E aí, isso foi tudo antes disso aí, ó, desses gols que ele tá fazendo. Então agora a tendência é que ele vá pra Europa de fato. E aí já tem vários clubes interessados. Roma, fala-se PSG. Então, mas não foi. Não foi, O Flamengo tem grana. Se o Flamengo pegar é pra vender em vermelho, é pegar pra... tipo exatamente uma venda isso. casada, né? Aí outra coisa, se acontecer uma situação dessa, dele não ir para a Europa e vir para o Flamengo e jogar o que ele está jogando, a oportunidade dele para a seleção surge rapidinho, né? Porque é um baita jogador. É carência da seleção, a gente está falando do Richard, a gente sabe que é uma carência muito grande na seleção brasileira desse número 9. Né? A gente falou do Vitor Roque, do próprio Endrick. Esse está mais pronto do que o Endrick, por exemplo. Esse, se fosse convocado pelo Diniz, não seria uma grande surpresa, não. Porque ele vem fazendo uma grande temporada num time difícil, né? Num time que não vem jogando tão bem, um time muito irregular, um time que não te traz essa intensidade tão ofensiva, né? E ele se destaca muito, né? Você vê que a qualidade dele individual, um drible desse, com uma frieza, tranquilidade para fazer a finalização, aquele chute ali que você até falou, nossa, que qualidade realmente tirando do goleiro com a perna esquerda. Então, assim, é um jogador que, se ficar no Brasil e for evoluindo da forma que ele está evoluindo, jogando num clube que pode vir a disputar grandes títulos, né? Que é o caso do Flamengo, a tendência é que ele tenha espaço na seleção brasileira. Então, assim, ele vai aumentar mais. Aí, essa venda casada, futuramente, ele vai ser vendido num valor muito maior, né? Então, assim... Ele é muito bom de bola, sem sábado, dúvida. Da Vila Belmiro. Vou chamar agora uma entrevista de ontem, de ontem para hoje, né? Do Léo Pereira falando sobre o Tite no aniversário do nosso parceiro Lucas Tilt. Não pude ir, sogra estava lá em casa. Mas feliz aniversário pra você, moleque, tudo de bom. No primeiro dia ele deu o treino dele, mas o que mais chamou a atenção de muita gente dentro do Ninho do Urubu foi a conversa, o discurso do Tite. De fato, ele palestrou para os jogadores, foi um discurso extremamente bonito que chamou a atenção dos jogadores. E conversei com pessoas que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu e me disseram o seguinte, Fernanda Maia, duas declarações me chamaram a atenção. Uma, o Tite já deu mais bom dia do que o Sampaoli durante meses. Meu Deus do céu! E outra coisa... Vene, a presença do Tite aqui é tão importante que até a forma como ele segura o garfo, eu quero aprender. Por que isso? Obviamente que a pessoa estava brincando ao falar isso, mas isso demonstra a importância do Tite, o que ele é para o futebol e para os jogadores. A presença do Tite lá, com certeza, vai fazer a diferença no dia a dia do Flamengo. E é isso, o Tite é um cara extremamente educado, que usa a comunicação no trabalho. Eu acho que o Sampaoli tem que aprender isso. Se tem algo que é muito diferente do São Paulo, é isso. O Tite é um cara que se comunica com todo mundo, conversa com todo mundo, fez questão de falar com todos os funcionários, fez questão de aprender sobre tudo dentro do Ninho do Urubu, conhecer todos os locais, cada detalhe, cada história do Flamengo. Então, assim, de fato, o primeiro dia do Tite chamou muita atenção dos jogadores, por causa disso, da comunicação, que ele vai usar a comunicação, e eu acho que tem que usar mesmo, porque faltou isso no trabalho do Sampaoli, o antigo treinador do Flamengo, e claro, a presença do Tite. Essa frase chamou muito a minha atenção, Vene, até a forma também. Como ele segura o garfo, eu quero aprender. Isso é uma brincadeira que a pessoa falou. Mas o Tite, ele representa muita coisa para esses jogadores e para o futebol brasileiro. Porque ele é um sujeito muito educado, né, Pedrosa? E às vezes, assim, quando a gente está no dia a dia e a gente fala hoje dos funcionários do Flamengo, que são essas pessoas que são diretamente atingidas quando você tem um sujeito que é extremamente educado ou extremamente deselegante, né? E eu faço uma leitura que eles são os extremos opostos. E a gente... Todo mundo sabe e todo mundo sempre comentou o temperamento do Sampaoli, né? O jeito dele. A gente entender que um sujeito que vê um socar o outro e nem se meter é uma pessoa que realmente tem um pensamento, um olhar do todo um pouco diferente. Aí você vê um outro cara que é extremamente agregador e educado, ele tem essa coisa extremamente educada, isso chama atenção, é um choque, né, ô Pedrosa? Boa tarde a todos. É um choque nesse sentido da gestão, do relacionamento com as pessoas, mas é um choque também você estar na presença do Tite.
A gente está falando aqui de um treinador que passou por todas as fases dos últimos 20 anos em relação ao futebol brasileiro. Até a gente pode botar até dos últimos 30, porque o Tite, além de treinador, ele também foi jogador. Então é um cara que tem uma vivência enorme, que foi campeão de tudo que era possível, de todos os técnicos que a gente viu aí no Flamengo nos últimos 5 anos. Ele é o de maior calibre, ele é o maior vencedor e ele é o cara que pode passar mais para esses atletas, para todos os funcionários numa rotina de trabalho, por tudo que ele já conquistou e pela pessoa que ele se tornou, além, é claro, do gabarito de vestir a camisa de uma seleção brasileira. Então, eu acho que ele impõe respeito. Ele não só consegue estar no tamanho da grandeza do Flamengo e entender a grandeza, inclusive isso me chamou muita atenção na entrevista dele para a Flá TV, quando ele fala sobre a necessidade de classificar para a Libertadores, mesmo que tenha um sonho do título, mas é pé no chão, entendendo a realidade sem esconder a grandeza do Flamengo. Então é um profissional que vai somar muito para todos que estiverem ao redor dele, porque bagagem, experiência, títulos, saber vencer e saber gerir um grupo, ele tem. Obrigada, Agora... tá? Vocês são muito amigos. Obrigada, Deus abençoe vocês, tá bom? Tamo junto. Pode falar o que você ia falar, Vini. É porque eu tô com um troço dentro do meu olho. Tô sabendo. A gente tá acompanhando, fica tranquila. Mas é bom que geralmente a gente tem que falar mais rápido, entendeu? É isso. A gente tá... Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Tite ele também vai ter que participar de um processo de reaprendizagem. Por quê? A gente tá falando de um treinador que 7 anos ele não trabalha dentro de um clube. O que isso muda? Na seleção brasileira é totalmente diferente a rotina de trabalho. Não tem dia a dia, né? Não tem dia a dia. E o Tite também vai ter que reaprender a ter esse dia a dia. Eu acho que isso vai ser importante para o treinador também, mas eu acho que o Tite vai tirar de letra isso, mas não olha, terá eu posso nenhum dizer, problema. e aí eu vou mandar até um beijo para um grande mestre que eu tenho, que eu falo que é o meu padrinho, que é o José Carlos Araújo, que é o garotinho, que foi a pessoa que me colocou na televisão, e é um sujeito extremamente educado, elegante, experiente. Quando você trabalha com ele chama todo mundo pelo nome, ele cumprimenta todo mundo. E eu brincava que eu aprendo com o Zé até com ele em silêncio, respirando. Que é como essa questão do... Até o jeito que ele segura o garfo. Você fica tão encantado pela pessoa que é seu colega de trabalho, que, gente, vamos fazer uma reflexão. O nosso trabalho é o nosso dia a dia. A gente, às vezes, passa mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. Se a gente trabalha num lugar onde as pessoas não se gostam, onde tem algum elemento em que não trata bem, você não fica legal. Ter um personagem desse é contagiante. Você tem vontade de ir trabalhar, porque você sabe que você vai ser bem tratado, que você vai aprender. Faz toda a diferença, Pedrosa. Sem dúvida alguma, é como eu falei aqui, é o respeito. E o Tite não é um cara de risadinha, brincadeira não, ele é um cara sério, mas ele é um cara educado. Quando você é educado e você é um cara sério, leva aquilo que você está fazendo também muito a sério, você, como você muito bem disse, consegue contagiar todo o seu ambiente, e o Tite é esse cara. Eu já falei aqui, né, como vascaíno eu odeio isso aí. Agora, pro flamenguista, esquece, foi a melhor escolha, a melhor decisão que o Flamengo poderia ter tomado foi ter trazido esse cara que é extremamente gabaritado. Tem uma enquete hoje aqui, qual será o maior desafio do Tite no Flamengo? Vota lá, você pode votar no nosso Twitter, que é @SBTRio, e no nosso Instagram, que é @SBTRioOficial, tá bom? Pressão da torcida, elenco de estrelas, passado com o Gabigol ou fantasma do Jorge Jesus. Cara, eu acho que aqui dentro dessa enquete, eu não sei a opinião de vocês, existe apenas um problema. Porque pressão da torcida, pô, ele já trabalhou no Corinthians, foi campeão mundial. A torcida do Corinthians é bem parecida com a torcida do Flamengo, uma torcida de massa. Elenco de estrelas, pô, o cara treinava a seleção brasileira. Ali só tem estrela, né? E fantasma de Jorge Jesus, eu acho que ele não vai nem ligar. Mas o passado com Gabigol, eu não sei. Conta pro pessoal que passado é esse, Venê. Vamos lá, para quem não se lembra dessa história, Gabigol não foi convocado para a Copa do Mundo e logo depois teve a comemoração do título do bicampeonato da Libertadores, no ano passado. E aí a torcida do Flamengo cantou: Tite vai pi, o Gabigol não precisa de você. E aí o Gabigol, animado do jeito que ele estava, foi e seguiu o coro da torcida. Eu já jogo numa seleção, o Gabigol não precisa de você, o Tite, é isso. Sim. Aí ele foi, seguiu o coro da torcida. Eu acho que isso aí não vai ser nenhum problema. Vou ser bem sincero, zero problema. Isso aí era a base da conversa. No máximo o Gabigol pede desculpa. E foi só esse dia, né? Só esse dia. O Gabigol não falou nada, porque as pessoas vão aumentando a história, né? Não, mas assim, eu na época, eu vou seguir aquilo que eu falei na época. Eu achei falta de respeito do Gabigol. Sim. Acho até que o Gabigol deve pedir desculpa ao Tite por conta disso. Que é um cara exemplar, um cara super educado. Acho que o Gabigol errou na ocasião. Tanto é que o mundo não gira, dá voltas. Hoje o Tite
é o atual treinador dele. Se eu fosse o Gabigol, eu pediria desculpa. Eu acho que isso aí não vai ser nenhum problema, nem para o Tite e nem para o Gabigol. Acho que ali uma conversa rápida, pronto, resolve isso. Agora, respondendo a enquete, o que eu votaria não está aí como opção, que é a falta de respaldo da diretoria do Departamento de Futebol. Eu acho que esse pode ser o maior problema do Tite no dia a dia do Flamengo. De resto, ele tira de letra. Fantasma de Jorge Jesus, só se ele perder 5 seguidas aí. E o Jorge Jesus cair lá. Aí o fantasma volta. Sério? E você, Pedrosa? Não votaria em nenhuma das opções ali. Para mim, nenhum das situações ali